Hoje é terça-feira, nosso culto da fé, então vamos para o momento das campanhas. Você que trouxe sua filipeta, pegue na sua mão aí a sua filipeta. Isso. Olha. Aí, filho. Se você não tem filipeta, o Joãozinho vai te entregar aí agora. O Joãozinho é levita, ele é voluntário, levita. Fica na porta, no carrão, na ordem. Isso aí. Glória a Deus. Se alguém quer uma filipeta, só levanta a mão que o Joãozinho entrega para ti aí agora. Glória a Deus. Então vamos orar. Pai amado, Deus querido, mais uma noite nós estamos aqui na tua presença, mais uma noite de campanha, estamos aqui diante de ti, estamos perseverando, estamos insistindo, sem desistir, sem retroceder, porque nós cremos que tu és poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo aquilo que te pedimos ou pensamos, conforme o teu poder que opera em nós. Nessa noite de fé e de milagres, nessa noite de poder, nós te pedimos, ó Deus, em nome de Jesus, derrama da tua unção poderosa sobre as nossas vidas. Abre as portas que estão fechadas, fecha aquelas portas que o inimigo tenta abrir, Senhor, para nos desviar do teu caminho e na tua presença. Eu profetizo um milagre sobre a vida dos meus irmãos. Eu profetizo, Senhor, que esse é o tempo, esse é o Kairos de Deus, a hora, Senhor, do cumprimento das tuas promessas na vida dos meus irmãos. Abençoa, Senhor, aqueles que estão participando da primeira, da segunda, da terceira semana da campanha, aqueles que estão na quarta, na quinta, na sexta, ou encerrando a campanha no dia de hoje, na sétima semana. Em nome de Jesus, atende o clamor do teu povo. A tua palavra nos ensina isso: pedi, dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á, porque todo aquele que pede recebe, o que busca encontra, e o que bate, a porta se abre. A tua palavra também nos ensina, Senhor, que tudo aquilo que pedirmos em teu nome, nós crendo receberemos. Então, em nome de Jesus, nós pedimos nessa noite um milagre sobre as nossas vidas. Em nome de Jesus, nós te pedimos a resposta, a provisão, o alento, a cura. Nós pedimos o teu toque, Senhor, sobre a nossa casa, sobre a nossa família, sobre o nosso trabalho, sobre os nossos filhos, sobre as nossas esposas, sobre os maridos. Em nome de Jesus, toca, Senhor, na Sara Restinga, Pai, e traz para a tua casa aqueles que estão perdidos, aqueles que estão desviados, afastados. Traz para essa casa, Senhor, aqueles que carecem. Traz para essa casa as ovelhas perdidas do rebanho, Senhor. E em nome de Jesus, a tua palavra nos ensina isso: levanta-te e resplandece, porque já vem a tua luz e a glória do Senhor está nascendo sobre ti. Eu profetizo que hoje, Senhor, é o tempo do resplandecer da glória de Deus sobre a vida do teu povo, dos teus filhos, de todos aqueles que carecem e necessitam, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus, uma forte salva de palmas para o Senhor Jesus, que merece. Aleluia. Glória a Deus. Bendito e exaltado seja o nome do Senhor. Mais uma terça-feira, mais um culto de fé e de milagres. E hoje é o primeiro culto do mês de maio, né? E nós estamos começando mais uma campanha. E esse mês a nossa campanha tem um tema muito, muito interessante de estudar e uma mensagem bem interessante da gente compartilhar, que é o segredo da sabedoria. Nesse mês de maio nós vamos falar muito de sabedoria. Na verdade, as nossas conquistas e os nossos fracassos, eles revelam o nível da nossa sabedoria. Porque quanto mais sábios nós formos, mais bem-sucedidos nós seremos. Quanto mais nós tivermos na nossa vida a sabedoria de Deus, mais bem-sucedidos nós seremos. Na verdade, a sabedoria, ela se confunde com o próprio Deus. Na verdade, fica até feio assim dizer se confunde. O certo é dizer o seguinte: a sabedoria é o próprio Deus. O nosso Deus é a sabedoria. Com sabedoria Ele criou todas as coisas. A palavra do Senhor, abre comigo no livro de Isaías, capítulo 11. Isaías, capítulo 11. É mais pro meio da Bíblia lá, tá? Eu tô com uma outra Bíblia aqui, quem sabe eu demore mais do que vocês para achar o texto aqui. Isaías, capítulo 11, Almeida Corrigida Fiel, ACF. Fechou? 11:1.
Glória a Deus. Deixa eu só pegar minha lamparina. Glória a Deus. Aleluia. Vejam o que a palavra do Senhor fala nesse texto, versículo 1, 2. Vamos lendo aqui. Porque brotará um rebento do tronco de Jessé, e das suas raízes um renovo frutificará, e repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Verso 3. E deleitar-se-á no temor do Senhor, e não julgará segundo a vista dos seus olhos, nem repreenderá segundo o ouvir dos seus ouvidos. Essa é uma palavra profética que Isaías está vendo o nascimento de Jesus. Quando ele fala do rebento de Jessé, ele está falando do pai de Davi, que é antecedente de Jesus. Davi teve filhos que tiveram filhos, e da tribo da tribo onde Davi foi gerado, que é a tribo de Judá, também veio José, que é o pai de Jesus. Então por isso que nós dizemos que que Jesus é a raiz e a geração de Davi, né? Porque na verdade Jesus, ele é eterno, como nosso Deus. Então na verdade ele já havia nascido muito, né? Ele nem nasceu, né, o nosso Deus, mas Jesus já existia muito antes de Davi. Mas ao mesmo tempo ele é geração de Davi, porque através do ventre de Maria ele nasceu de um descendente de Davi, que era José. Então quando a palavra do Senhor está falando aqui do rebento de Jessé, está falando da descendência de Davi. E Isaías, ele é o profeta messiânico, ele está apontando para o Messias, e Jesus Cristo é o Messias, né? Jesus Cristo é aquele que foi enviado por Deus para nos salvar. Então ele está falando o seguinte: então de Jesus brotará, vamos ler de novo aqui o versículo 1, porque brotará um rebento do tronco de Jessé, e das suas raízes um renovo frutificará, e repousará sobre ele o Espírito do Senhor, e o Espírito de sabedoria e de entendimento e de conselho e de fortaleza e de conhecimento e do temor do Senhor. Então sobre Jesus haviam 7 espíritos. O Espírito de Deus se subdividiu em 7 atributos, em 7 características, né? Então nós podemos dizer sim que o Espírito de Deus é o Espírito de sabedoria. Quando nós somos batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, quando nós somos batizados no Espírito Santo, nós recebemos sobre nossas vidas o Espírito de sabedoria. Então, como eu falava no começo para vocês, o nosso Deus é a sabedoria. O nosso Deus tem sobre ele o espírito de sabedoria, né? Nós falamos da criação da Trindade, né? Nós cremos na essência trina do nosso Deus. O que é a essência trina? Nós cremos num Deus que é único, mas ao mesmo tempo ele é 3, né? É o Pai, é o Filho e o Espírito Santo. Então esse Deus que é trino, que é 3 em 1, ele é a sabedoria. Então quando nós clamamos: Senhor, vem sobre a minha vida, Senhor, vem com tua presença sobre a minha vida, me ajuda, me toca, me enche, me preenche, nós estamos clamando pela sabedoria do Senhor. Na verdade, a sabedoria do Senhor é o que nós mais precisamos. O Novo Testamento, ele foi escrito em grego, né? E a palavra sabedoria no grego significa Sofia, né? É um nome que está bem na moda, né? A Luísa está com toda a corda hoje. Glória. Então a palavra sabedoria no grego significa Sofia. E Sofia no grego não é assim, na verdade é discernimento, é conhecimento e também é ciência, né? Quando a gente fala, por exemplo, filosofia, né? Tá ali Sofia. Sofia é a ciência e filo
é amor, né? Então, amor à ciência, amor ao conhecimento, isso significa filosofia. E é esse conhecimento, é essa ciência, é essa habilidade, esse discernimento, essa capacidade que o Senhor, nesses dias, quer derramar sobre cada um de nós. E é por isso que a nossa campanha nesses dias, nesse mês de maio, tem esse tema, o segredo da sabedoria. Porque tudo que nós precisamos nesse tempo que nós vivemos é sermos sábios. Quando nós olhamos para Jesus, nós vemos grande sabedoria sobre Ele. A palavra do Senhor diz assim, não precisa abrir comigo, mas no livro de Mateus capítulo 7, fala que Jesus pregava com uma autoridade diferente da dos escribas e dos fariseus. E olha que os fariseus eram conhecedores da palavra, eles conheciam as escrituras, eles conheciam a letra, mas eles não tinham a sabedoria. Por que eles não tinham a sabedoria? Porque eles falavam da letra, mas Jesus falava daquilo que o Espírito Santo revelava a ele. Então Jesus, o rebento de Jessé, ele tinha os 7 Espíritos de Deus sobre a sua vida, o Espírito de sabedoria, de conhecimento, do temor do Senhor. Ele era cheio do Espírito Santo, ele tinha sobre ele a sabedoria. E se há uma coisa que nós precisamos buscar nesse tempo que nós vivemos, é a sabedoria. Eu tenho falado muito sobre isso aqui na igreja, domingo inclusive falei sobre isso, né? A palavra do Senhor, abra de novo comigo lá em Mateus capítulo 6, 33. Esse versículo vocês vão decorar junto comigo. Mateus 6, 33, o primeiro livro do Novo Testamento. Mateus 6, 33. Glória, glória, glória. Mas buscai em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça, e tudo mais vos será acrescentado. Certo? Olha o que a Bíblia está dizendo. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça, e tudo mais nos será acrescentado. O que esse texto está nos falando? Esse texto está nos falando de prioridades. Não está nos falando de unidade, de algo único, mas está falando de prioridade. Ele não está dizendo o seguinte, ó, busquem uma única coisa, busquem somente o reino de Deus. Não, ele está dizendo, busquem em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça, e tudo mais nos será acrescentado. Então Jesus está ensinando os seus discípulos, Jesus está ensinando as ovelhas, Jesus está ensinando as pessoas que estão ouvindo ali no monte a palavra a colocarem uma prioridade na sua vida. Jesus está ensinando o povo a colocar o Senhor em primeiro lugar. O Senhor Jesus está ensinando o seu povo a priorizarem o reino de Deus. Por que eu estou trazendo esse versículo de novo aqui? Porque se há uma coisa que nós precisamos buscar nesse tempo, nesses dias de hoje, é a sabedoria. Sabe por quê? Porque hoje nós precisamos, todos nós aqui, a maioria somos pais aqui, né? Tirando minha filha, que é só filha por enquanto, né? Mas todos nós somos pais e mães aqui, né? E se é algo que nós precisamos nesse tempo de hoje que nós vivemos, é sabedoria. Sabe por que é sabedoria? Um exemplo para vocês, tá? Eu vou chegar em casa agora com a minha família, depois do culto, vamos dormir ali umas 5, 6 horas, e amanhã, 5h30, eu levanto, o João levanta às 6h30 e vai para a escola. E ele passa das 8 até às 17 horas na escola. Eu convivo com ele aqui às noites e uma parte da manhã. E ele passa quase 8 horas na escola. Eu tenho algumas horas ensinando a palavra de Deus para o meu filho, com a Bíblia, estudando a Bíblia com ele e também com o meu testemunho de vida. Mas ele passa 8 horas na escola que toca funk, na escola que onde eles têm outros costumes, onde eles têm outros valores, outra cultura. Então eu
como pai, preciso da sabedoria do alto e do céu para conduzir o meu filho nos caminhos do Senhor, para fazer com que o meu filho aprenda que o reino de Deus está em primeiro lugar. Nós precisamos de sabedoria como pais, como mães, como maridos, como esposa. Nós precisamos de sabedoria. Nós precisamos ser revestidos da sabedoria do alto e do céu para discernir o que falar, quando falar, como falar, né? A palavra do Senhor, por exemplo, diz em Colossenses 3,15 que nós devemos falar a verdade em amor. O que esse versículo está dizendo para nós, então? Que nós temos que falar a verdade? Sim, nós temos que falar a verdade, mas a verdade com amor. Então não é simplesmente dizer o que eu penso, o que eu acho, na hora que eu quero, na hora que eu acho. Eu preciso falar a verdade, a Bíblia diz que eu devo dizer a verdade, mas com amor. Então nós precisamos de sabedoria para sermos verdadeiros cristãos no tempo de hoje. Nós precisamos de sabedoria para sermos profissionais, né? Como empreendedores, né? Nós temos irmãos que são empreendedores aqui na igreja. Nós precisamos de sabedoria para lidar com os impostos, para lidar com os funcionários, para lidar com os insumos, enfim, nós precisamos de sabedoria, sabedoria do alto, sabedoria do céu. A Bíblia diz, Paulo na verdade diz, que nós devemos ser imitadores de Cristo. Jesus disse, sede perfeitos, sede maduros, sede santos, assim como o vosso Pai Celeste é santo. O que esse versículo está falando? Que nós devemos olhar para o alto, que nós devemos olhar para o céu, que nós devemos olhar para Jesus e seguir o seu exemplo. Não é simplesmente o missionário Luiz tendo o que ele quer, como ele quer, quando quer, não. Eu devo ser aqui na terra um exemplo, uma referência. Na verdade, eu preciso me portar aqui nesse altar como Jesus se portaria nesse altar. Eu devo ser na minha empresa, né? Lá onde eu trabalho, né? Tem um livro que eu sempre falo dele quando chego nesse ponto da pregação, né? Em seus passos, o que faria Jesus? Eu ouvi por muitos anos na minha juventude falar desse livro, né? E eu não tinha lido ainda ele, né? Mas eu ouvia muita coisa sobre esse livro. E o que me chamava a atenção desse livro era o título: Em seus passos, o que faria Jesus, né? O que esse livro está dizendo? Qual o desafio desse livro? No meu lugar agora, vivendo a minha vida, Jesus agiria como eu? Jesus, lá no Instituto do Câncer Infantil, onde eu trabalho, se portaria como eu me porto? Jesus no Uber, com o Renan lá, dirigindo como o Renan, ele se portaria? Ele seria um motorista, ele seria um motorista de aplicativo como o Renan? Jesus, no lugar do Douglas e a Gabriela nos negócios, no salão com a André e com a Camila lá, na lida da Dona Itumária, no cuidado com a Lua, será que Jesus seria como nós? Jesus faria o que nós faremos? Jesus viveria como nós temos vivido a nossa vida? Se alguém aqui puder bater o martelo com certeza, sim, Jesus seria como eu, porque eu faço tudo porque Ele manda, né? Tem um versículo na Bíblia, não precisa abrir lá, João 8:29, diz assim, o Pai está comigo, porque eu faço tudo o que lhe agrada. João 8:29, Jesus disse isso: o Pai está comigo, eu não preciso temer, porque eu faço tudo o que lhe agrada. O que Jesus está dizendo nesse versículo? Que por fazer a vontade do Senhor, por obedecer à vontade de Deus, ele atraía a presença do Pai, né? Então o que havia? Qual a unção que está sobre Jesus nesse texto? Jesus estava cheio da sabedoria, Jesus estava cheio do Espírito Santo, Jesus estava cheio da presença de Deus, e por estar cheio da presença de Deus, por estar cheio de sabedoria, ele atraía a presença do Pai. Então muitas coisas nós podemos buscar, muitas são as nossas necessidades, muitos são os anseios do nosso coração, mas se há algo que nós precisamos buscar na nossa vida, é a sabedoria do Senhor, é o conselho de Deus, é a vontade do Senhor para as nossas vidas. Já partindo para o final da palavra, abra ele comigo no livro de Provérbios, capítulo 3. Senhor Jesus, toca no coração da Lua, meu Pai, e acalma essa menina. Dá sabedoria para ela, Senhor.
Glória a Deus. É um desafio para nós, né, queridos? Mas eu sempre digo o seguinte: é muito melhor os nossos filhos agitados na casa do Senhor do que bem calminhos lá fora. Então deixa a Lu ali. Ela é uma criança abençoada, cheia de energia. E quem sabe daqui a pouquinho ela vai se tornar uma adolescente cheia do Senhor e vai sair pelas ruas correndo aí, anunciando o Evangelho, pregando a palavra do Senhor em nome de Jesus. Amém? Provérbios capítulo 3, versículo 13. Aleluia. Olha, essa palavra é para nós, queridos. Bem-aventurado o homem que acha a sabedoria, o homem que adquire o conhecimento, porque é melhor a sua mercadoria do que artigos de prata, é maior o seu lucro do que o ouro mais fino, mais preciosa é do que rubis, e tudo o que mais possas desejar não se pode comparar a ela. Vida longa de dias está na sua mão direita, e na mão esquerda riquezas e honra. Os seus caminhos são caminhos de delícias, e todas as suas veredas de paz. É árvore da vida para os que dela tomam, e são bem-aventurados todos os que a retêm. O Senhor com sabedoria fundou a terra, com entendimento preparou os céus. Pelo seu conhecimento se fenderam os abismos, e as nuvens destilam orvalho. Filho meu, preste atenção agora. Filho meu, não se apartem essas coisas dos teus olhos. Guarda a verdadeira sabedoria e o discernimento, porque serão vida para a tua alma e adorno ao teu pescoço. E andarás confiante pelo teu caminho, e o teu pé não tropeçará. Aleluia. Volta para o primeiro versículo que nós lemos, o 13. Bem-aventurado o homem que acha a sabedoria e o homem que adquire o conhecimento. Olha o que a palavra do Senhor está dizendo, que é bem-aventurado, que é feliz o homem que adquire a sabedoria. A felicidade não está nas coisas desse mundo, a felicidade não está nas coisas dessa vida, a felicidade não está nas coisas naturais. A felicidade que o Senhor tem preparado para as nossas vidas é sobrenatural. Feliz é aquele que adquire, que encontra, que acha a sabedoria. A palavra do Senhor também diz em Mateus 7,7: pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á, porque todo aquele que pede recebe, o que busca encontra, e o que bate a porta se abre. Então, se nós buscarmos a sabedoria, nós a encontraremos. Se nós buscarmos a presença do Senhor, se nós buscarmos o Espírito de Deus, nós o acharemos. E é preciso que nós tenhamos esse entendimento. Sabe, queridos, que quem sabe seja pesado o que eu vou dizer para vocês, mas não são poucas as histórias, né, e os relatos que nós conhecemos de pessoas famosas que adquirem o sucesso, que conquistam a fama. Alguns artistas, de cabeça me vem rapidinho, por exemplo, Elis Regina, Elvis Presley, Kurt Cobain e outras tantas pessoas eu poderia citar, pessoas que chegaram ao auge, no topo, que alcançaram o sucesso. Elvis Presley, todo mundo diz, né, que é o rei do rock. Elis Regina era considerada a rainha da MPB, né? E outras pessoas não morreram, mas chegaram no topo e até tentaram o suicídio. Um palhaço muito famoso do Brasil aqui, o Bozo, por exemplo, chegou no auge, mas chegando no topo, eles viram que mesmo que tivessem dinheiro, fama, sucesso, reputação, renome, chegaram no topo e ainda se sentiam vazios. E alguns, ao sentirem esse vazio, ao olharem em derredor, ao olharem para a sua vida e verem os seus carros, o seu dinheiro, a sua conta cheia, não se sentiam preenchidos, porque o seu interior, o seu coração estava vazio. Por quê?
Porque a coisa mais importante que nós temos que buscar não é a fama, não é o sucesso, não é o dinheiro, não é as coisas dessa vida, não é as coisas desse tempo. A coisa mais importante, o que de mais importante nós devemos buscar, o que deve estar em primeiro lugar na nossa vida é o reino de Deus, é a sua justiça, é a sabedoria do alto do céu, é o Espírito Santo, porque o Espírito Santo de Deus nos preenche, o Senhor, a presença de Deus nos preenche, nos supre, e assim, com a sabedoria do Senhor, nós vamos conquistar os recursos, nós vamos conquistar a provisão, nós vamos conquistar o sustento, nós vamos conquistar a nossa família, e verdadeiramente nós seremos preenchidos. Amém? Se há uma coisa que você deve buscar em primeiro lugar, é o reino de Deus. Isso deve ser a tua prioridade, e isso deve estar em primeiro lugar na tua vida, na nossa vida, em nome de Jesus. Quantos de nós, querem ser felizes aqui? Todos nós, Quem aqui não quer ser feliz? Todos nós buscamos a felicidade. Provérbios 3:13 diz o seguinte: bem-aventurado aquele que encontra a sabedoria. Vejam que o sábio aqui, Salomão escreveu o livro de Provérbios, e a Bíblia diz que depois de Jesus não houve homem mais sábio do que Salomão. Então ele está escrevendo esse texto e dizendo o seguinte, que verdadeiramente feliz é o homem que encontra a sabedoria. E olhem que Salomão, nessa altura da vida, ele já estava rico, ele era milionário, ele tinha muitos recursos. Davi, que era o pai de Salomão, deixou tudo preparado para ele. Salomão nasceu, como a gente diz, em berço de ouro. E a Bíblia diz que ele foi revestido de sabedoria do alto do céu. A Bíblia diz que o Senhor apareceu a Salomão e disse para ele: Salomão, pede o que tu quiser que eu vou te dar. E aí Salomão disse o seguinte: Deus, eu preciso de sabedoria para governar esse povo, sabedoria para ser um rei de acordo com aquilo que tu queres e tem proposto para a minha vida. Deus se agrada desse pedido de Salomão e derrama sabedoria e riqueza sobre a sua vida. Então Salomão se torna o homem mais sábio e mais rico da face da terra. Por quê? Porque quando ele estava diante de Deus, ele clamou por aquilo que era mais importante. Salomão podia ter pedido riquezas, Salomão poderia ter pedido dinheiro, Salomão poderia ter pedido de tudo que estava à sua disposição. O Deus do ouro e da prata, o Deus onisciente, onipresente, onipotente, estava diante dele. E o que ele pede nessa hora? Ele pede por sabedoria. E o Senhor o abençoa com grande sabedoria. E esse homem então, cheio de sabedoria, vem agora no livro de Provérbios e diz o seguinte, que verdadeiramente feliz. A palavra bem-aventurado, na verdade, significa mais do que feliz. No grego, a palavra sabedoria significa makarios. Makarios é muito mais do que feliz, Então ele está falando que a grande felicidade, que a abundância de felicidade está em receber a sabedoria. E a sabedoria é o próprio Deus, é o Espírito de Deus. Sermos cheios do Espírito Santo significa sermos cheios da sabedoria. Tudo que nós precisamos, na verdade, meus queridos, é da sabedoria do Senhor, é da presença de Deus. E a força de Deus está em derramar da sua sabedoria sobre as nossas vidas. Então, como eu falei no domingo, eu repito novamente nesta noite, já encerrando a palavra, nós temos muitas necessidades. Eu quero te convidar a fechar os teus olhos nesse momento. Estamos numa noite um pouquinho agitada aqui, mas o Senhor está no controle de todas as coisas. Fecha os teus olhos aí e tenta te lembrar agora pela fé das tuas necessidades. Aleluia. A gente vem para a presença do Senhor, a gente vem para o culto, a gente vem para a igreja com expectativa no nosso coração, E tu veio buscar, quem sabe, saúde, tu veio buscar uma resposta, uma bênção, uma graça do Senhor, tu veio buscar o teu milagre nessa noite. Mas saiba que o caminho que vai te conduzir ao milagre
é o caminho da sabedoria. A unção, o Espírito que vai te conduzir ao milagre que tu busca é o Espírito da sabedoria. Seja sábio nessa noite, seja inteligente e busque a felicidade na presença do Senhor. Não há nada mais importante, não há nada mais prioritário nas nossas vidas do que a presença do Senhor. Na presença do Senhor está o sucesso da tua carreira. Na presença do Senhor está o sucesso dos teus negócios. O sucesso, a resposta do Senhor, a resposta que tu procura, que tu busca, está diante do Senhor. Então nessa noite, decida buscar a presença do Senhor. Nessa noite, seja sábio, seja inteligente, seja esperto, meu irmão, minha irmã, e busque a presença do Senhor. Diga com os teus próprios lábios, diga com a tua boca para o Senhor Jesus: eu vou te buscar, eu vou buscar a tua presença, eu vou te buscar até te encontrar. Derrama sobre nós nessa noite da tua sabedoria, derrama sobre nós nessa noite do teu Espírito e nos conduz pelo caminho da felicidade, em nome de Jesus. Meu Pai, meu Deus, nessa noite eu te peço, abre as comportas dos céus, que os céus estejam abertos sobre a tua casa, sobre a tua igreja nessa noite, e que a sabedoria, que o teu Espírito Santo recaia sobre a vida de cada um de nós, em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Quero te convidar para ficar de pé nesse momento, querido. Filha, me alcança o óleo ali, por favor. E eu quero te ungir nessa noite, como nós sempre fazemos, todas as semanas. E eu vou te ungir nessa noite para que a sabedoria do Senhor, para que esse mês de maio seja um mês onde o Senhor te encha de graça, de unção. E eu quero profetizar sobre a tua vida que o Senhor vai te trazer direção, em nome de Jesus. O Senhor está derramando sobre a tua vida direção, para que tu possa, cheio de habilidade, de graça e de unção, lidar com todos os desafios desse mês de maio. Em nome de Jesus. O dia 1º de maio é o dia do trabalhador, aleluia. Então ontem era o dia do trabalhador, e nesse mês o Senhor vai te derramar de uma unção, para que tu possa trabalhar e alcançar os resultados que tu almeja, em nome de Jesus. Quantas vezes nós trabalhamos e nos cansamos porque não vemos o resultado, mas nesse mês de maio, o Senhor, eu vou te ungir, para que o Senhor te faça ver o fruto do teu trabalho, em nome de Jesus. Nesse mês nós vamos trabalhar e vamos colher o fruto do nosso trabalho, porque o Deus da sabedoria está sobre nós. Ele está nos abençoando, Ele está nos capacitando e está nos ungindo, em nome de Jesus, amém? Então você pode ir direção na tua casa. Vamos agradecer ao Senhor por essa noite. Aleluia, muito obrigado, Deus amado, Deus querido, por essa noite abençoada, pela tua palavra, pelo teu mover, pelo teu poder entre nós, Senhor. Nós cremos que estamos começando mais um mês abençoado na tua presença, onde cresceremos e prosperaremos em nome de Jesus. Nos leve em paz e segurança aos nossos lares, estende essa unção às nossas casas, aos nossos familiares, em nome de Jesus. Cuida e guarda cada um de nós nesse restante de semana, em nome de Jesus, amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor levante a luz do seu rosto sobre ti, e que o Senhor te dê shalom, te dê a paz. Vá para a melhor semana da sua vida, em nome de Jesus, amém. Graças a Deus. Vamos em paz, queridos. Passa na cantina lá e compre o seu arroz de leite, em nome de Jesus. Amém.